que exatamente seria possível falar, galera? Corinthians perdeu mais uma. Terceira derrota seguida. Quarto jogo sem marcar um golzinho sequer. Seja muito bem-vindo ao canal do Sofredor Corintiano. Essa semana eu passei pensando, acho que eu vou desistir do canal. Tá dando pouca visualização, o trabalho é até que razoável. Eu demoro geralmente 1 hora para fazer um vídeo de pós-jogo, né? Não tô conseguindo ter o tempo que eu achei que ia conseguir para fazer os vídeos de história, aqueles documentários que eu falei que ia fazer. E aí o Corinthians vai pra Argentina. Antes dos 4 minutos já começa a perder. Aí eu falo, mano, eu não vou desistir desse canal. Esse canal é a única maneira que eu tenho de me expressar do quão merda esse time é. E apesar de, não chegar nos jogadores, não chegar numa multidão, porque o YouTube não entrega meus vídeos, vou fazer o quê? Vou continuar fazendo vídeo. É o jeito que eu tenho de protestar contra essa bosta. E vamos lá. Augusto. Cara, eu fui um defensor ferrenho de você na eleição. Certo? Eu fui uma pessoa que ia te defender até você ser eleito, porque eu não aguentava mais renovação e transparência lá. Compreensível. Os caras afundaram o Corinthians na maior merda que existe. E aí você chegou. Você não tem 4 meses de mandato ainda. Só que algumas coisas parecem estar meio estranhas, por assim dizer. O que você acha que está estranho, Caio? Vamos lá. Palácios. Por que ele não joga? Você fala, a resposta é fácil, ele está machucado. Mas por que sai na imprensa que ele ia estar relacionado no jogo contra o Bragantino? Por que tudo que a gente sabe sobre o Corinthians é pela imprensa e não pelo canal do clube? Por que ia ter a semana das revelações, a semana da transparência e não aconteceu? Por que esse monte de coisa foi prometido pra gente e não aconteceu? Eu não tô nem falando de, vamos montar um time pra ser campeão. Eu sabia que isso não ia acontecer. Isso é promessa eleitoreira. Eu sabia que isso não ia acontecer. Eu não sabia que ia estar essa merda que tá agora. Mas eu sabia que ia ser extremamente difícil de acontecer um time campeão numa reformulação. Qual time que do ano passado é basicamente outro com o time desse ano. Mas vamos lá. Você não falou que ia devolver o Corinthians pro corintiano? O corintiano tá sabendo de porra nenhuma do que tá acontecendo com o Corinthians. O corintiano tá vendo você dar ingresso para sócio antes de abrir bilheteria. Sabe que sócio, a única coisa que o sócio tem de direito, além de votar, claro, é usar as dependências do clube. Bilheteria não devia ser privilégio para sócio. Até porque tem muita gente que paga o fiel torcedor para poder comprar os ingressos. E aí cada sócio pode comprar 5 ingressos. Isso dá margem pra merda acontecer, viu, Augusto? Isso dá margem pra sócio ficar vendendo ingresso pra cambista. Tá? Pois não reclama. Mas valeu. Augusto, cadê você, Augusto? Brigou com o Rubão, tá na merda aí, né? O Corinthians tá na bosta. Falou que ia ter uma mudança significativa. E a mudança cadê? Cara, porque eu sei... Outra coisa. Cadê a tal das revelações, as tais das revelações que a Ernst Young ia fazer? Cadê o relatório? Eu não tenho mais notícia disso. Não é nem que tipo, os caras estão fazendo... Não existe mais notícia disso. A gente precisa saber das coisas, Augusto. Você não falou que ia fazer as coisas diferentes? Até agora que eu vi, farra pra sócio. Até agora que eu vi, dos ingressos para sócio, até agora que eu vi. Muita gente viajando nas custas do Corinthians para jogo, por exemplo, esse na Argentina.
né? Gente que não precisava tá indo. Você é o Renovação e Transparência 2.0, é isso? Você tem que agradar os caras? Se for pra ser assim, irmão, então pra que você se elegeu? E você tá aqui pra ser cobrado mesmo. Você tá aqui pra ser cobrado mesmo. Sabe por quê? Porque ninguém pediu pra você ir lá tentar a eleição. Ninguém. Você foi porque você quis. E se você tá nesse cargo, você tem que agir como tal. Você tem que ser cobrado. Agora vamos falar do time. Irmão, quanta merda tá acontecendo. Seu Antônio, toda aquela bolha de coisas boas que você fez durante o Paulista já acabou, tá? Já estão falando em demitir você e estão falando com razão. 4 jogos sem marcar gol? Que porra é essa? Aí você fala, pô, mas 4 jogos, vamos ver o contexto. Vamos ver o contexto. Vamos lá. Eu não vou nem falar do que a torcida pede. Eu vou falar do que eu enxergo do jogo, tá? O que eu enxergo do jogo. Olha a lista gigantesca que eu vou falar aqui dos jogadores. Pra mim, não podem mais estar do time titular. Cássio. Já falei em outros vídeos. O Cássio tem que ser preservado. Não só pelo bem do Corinthians, tá? O bem do Corinthians vem em primeiro lugar. Mas em segundo lugar vem o bem do Cássio. O Cássio tá se queimando com a torcida. Um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da história do Corinthians. Tem gente xingando ele. Tem gente querendo que ele morra. E hoje foi mais uma prova. Uma bola extremamente... A bola foi em cima dele, pelo amor de Deus. O cara tá sem reflexo pra colocar o pé na frente da bola. Beleza. Cássio. Fagner. Também já não é mais para ser titular. O Fagner é um absurdo de jogador no sentido ruim. Toda hora tem que ficar trocando ele porque a gente sabe que ele vai ser expulso. Um jogador assim não pode mais vestir a camisa do Corinthians, gente. Raul Gustavo. Raul Gustavo veio aí para compor o elenco, sendo que não se queria o Raul Gustavo. Raul Gustavo estava emprestado e ele só ficou porque o Corinthians estava em baixa com zagueiros. Mas aí chegou 2 zagueiros novos. Por que ele ganha preferência? Por que o Kaká não jogou? O Kaká não foi contratado para isso? Hugo. Hugo foi o último tapa que o Duílio deu na nossa cara. O último tapa que o Duílio deu na nossa cara. Por que esse maluco ainda é titular? Fausto Vera. Esse argentino é falsificado. Ele não agrega em nada dentro do campo. Sabe quem agregava no lugar dele? O moleque. Breno Bidon. Tava muito melhor que qualquer um desses que entrou. Fausto Vera, Paulinho, Maicon. E os 3 ganharam preferência no lugar dele. O que tá acontecendo nesse time? O que o Fausto Vera agrega? O que o Maicon agrega? O que o Paulinho agrega, pelo amor de Deus? E você tá querendo renovar com ele, Augusto? Vamos lá, quantos eu já falei aqui? Cássio, Fagner, o Raul Gustavo, né? E já voltando agora pro Raul Gustavo. Esse jogador não pode mais vestir a camisa do Corinthians nunca mais. Que é isso, gente? O cara dá um tapa no bandeirinha. Mano, experimentado. Mano, não tem neurônio um cara desse. Não tem neurônio. Pelo amor de Deus. QI abaixo do negativo. Um cara que tá perdendo e vai lá um tapa na cara do bandeirinha. É demissão de justa causa pra esse maluco. Beleza, foi dos 2 laterais. Cássio. E o Fausto Vera. Na frente. O que o Yuri Alberto tá fazendo, gente? O que o Yuri Alberto tá fazendo? Yuri Alberto, acabou a paciência com você já, velho. Você não agrega nada também no time. No outro jogo você perdeu um gol dentro da pequena área, irmão. Camisa 9. Outro jogo, o Garro meteu você na cara do gol, você estou em cima do goleiro.
Você não consegue olhar um gol gigante e pensar, pô, vou chutar onde o goleiro não tá? 0-0. Aí a gente tem que botar uma coisa em mente, inclusive. Um time cujo o melhor atacante é o Romero, tem muita coisa errada. Agora a gente não consegue criar. Além de a gente não conseguir criar, quando a gente cria, não finaliza direito. Resultado tá aí, 4 jogos sem fazer um gol, 3 derrotas seguidas, não ganhou de um time de Série A até agora. Até agora. O ano começou no final de janeiro e o Corinthians não ganhou de um time de Série A no ano inteiro. E vem maluco falar que falar em rebaixamento é loucura. Irmão, loucura é o que a gente está vivendo agora. Se a gente não abrir o olho agora, vai ser rebaixado sim. Tá escrevendo assim, tique a lista do rebaixamento. Time jogando mal, não se entende em campo, crise política. Tudo isso acarreta num time rebaixado. Vai só olhar o Santos no ano passado. Inclusive o Corinthians sabe quem tá aparecendo? Tá aparecendo o Grêmio que caiu. O Grêmio que caiu, porque o Corinthians fez isso, né? Priorizou o jogo de terça-feira. Parabéns, hein? Parabéns. Grande priorização. Fez certinho todo mundo. Mas aí o Corinthians poupou alguns titulares para na terça-feira chegar bem. 3 minutos de jogo leva gol. Como que a gente consegue um time desse? Não dá, velho. Não dá. Dito isso, quem seriam os meus titulares para decorrer do ano aí, né? Carlos Miguel, Mateuzinho, Félix, Kaká, até o rapaz, esqueci o nome dele, perdão, mas tá fazendo uma boa dupla com o Félix até. Bidu, até o bichado voltar. Ranieri, porque é a melhor contratação do Corinthians esse ano. Breno Bidon. Ah, mas é um moleque. Bota o moleque pra jogar, irmão. Não tem dessa de moleque. Tá a vida inteira no Corinthians. Beleza? Aí, Garro e Coronado. Na frente, Wesley. Porque o Wesley é a nossa única esperança de alguma jogada nesse time. E o Romero na frente. Ah, mas o Romero não sei... Irmão, o Romero é o melhor atacante do Corinthians. Se não dá pra jogar com ele na ponta, bota ele de centroavante. Bota ele de centroavante. Porque o Yuri não dá mais e o Pedro Raul é uma bosta. Inclusive, é outra coisa que eu preciso falar com o senhor Augusto Melo. Augusto Melo, o que você tava na cabeça, irmão? Qual é a sua explicação para gastar 50 milhões de reais em Mateuzinho e Pedro Raul? Qual é a sua explicação? O que você olhou no Pedro Raul e falou, mano, esse cara vale mais de 20 milhões de reais? O que você olhou com um cara que estava no Campeonato Mexicano escanteado, com menos gol que um goleiro, e pensou, não, vale mais de 20 milhões? O que você tava na cabeça, Augusto? Você, Augusto, está se mostrando um grande Renovação e Transparência 2.0. Você está fazendo tudo o que a Renovação e Transparência quer que você faça. Para os caras voltarem aqui 2 anos, lá na eleição, grandão, assim, pá, voltamos, vamos voltar e vamos voltar fudendo o cu de todo mundo. Continua desse jeito, você vai ver onde o Corinthians vai parar. Continua assim. Continua. Tá de parabéns, hein, Augusto? Tá de parabéns. Eu falei pra você, não sei se obviamente você não viu meu vídeo, mas eu aqui, eu fui campanha sua até você ganhar. A partir do dia 1 que você assumir, eu sou oposição a você. Porque dirigente tem que ser cobrado. E se depender de mim, você vai se fuder. Essas merda toda que você tá fazendo aí, gastar 50 milhões de reais em Mateuzinho e Pedro Raul, se fosse por mim, eu dava tapa na sua cara, antes de você pensar qualquer coisa assim. Valeu? É nóis.